primeiro passo para você que pegou seu certificado em mãos, terminou a sua pós e não sabe por onde começar. E eu vou te dizer, você vai achar que você precisa começar pelos protocolos. Você vai achar que você precisa começar pela sua fundamentação teórica. Você vai achar que você vai precisar começar entendendo um monte de instrumentos de avaliação, de intervenção, blá, 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 blá. Mas não. Você vai achar que você precisa começar pelos protocolos. Você vai achar que você precisa começar pela sua fundamentação teórica. Você vai achar que você vai precisar começar entendendo um monte de instrumentos de avaliação, de intervenção, blá, 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 blá. Mas não. Você se formou neuropsicopedagoga. Mas para você se tornar uma neuropsicopedagoga, você precisa transformar vidas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Minuto com a NeuroPP de hoje. E eu sou a Karine Liz, neuropsicopedagoga, e esse quadro, Minuto com a NeuroPP, nós trazemos sempre temas para que você possa colocar a neuropsicopedagogia em prática. Então, nós vamos falar aqui de temas para você colocar a neuropsicopedagogia em prática. Nosso tema de hoje é: terminei a minha pós, peguei o meu certificado, e agora? Qual o meu primeiro passo? E a gente vai falar qual é o primeiro passo para você, neuropsicopedagogo, que acabou de concluir a sua pós, pegou o seu certificado e não sabe o que fazer com esse certificado. Bom, para quem não conhece a minha história, né? Quem conhece vai escutar de novo, porque tem muita gente chegando, então eu vou compartilhar minha história de novo com vocês no seguinte sentido, tá? Mas fiquem tranquilos que vai fazer sentido com o que a gente está falando. Quando eu, né, me tornei neuropsicopedagoga, na verdade antes, né, quando eu resolvi fazer a pós em neuropsicopedagogia, eu sempre acreditei na aprendizagem. Eu sempre quis trabalhar com aprendizagem, tanto que de graduação eu fiz pedagogia. O primeiro concurso que eu fiz foi para atuar na Secretaria de Estado de Educação. Então, por 16 anos eu fui servidora da SED aqui do Paraná. E sempre quis atuar com aprendizagem. As pessoas da minha família, inclusive, brincam que a culpa é da minha mãe, porque minha mãe, ela é professora, né? Ela fez magistério quando novinha, faculdade de letras e tal. Sempre deu aula para a primeira, quarta série, sempre trabalhou com alfabetização. Mas quando ela estava fazendo magistério, ela se formou no magistério em dezembro. Eu nasci em fevereiro no ano seguinte. Então, a minha mãe se formou literalmente desse tamanho. Eu estava lá e todo mundo fala que eu já nasci formada no magistério, né? Porque os estímulos que eu recebi enquanto minha mãe estava grávida de mim, né? Que me tornaram, assim, essa pessoa encantada pelo processo de aprendizagem. E pela educação e por tudo isso mais. Bom, o que aconteceu? Quando eu fiz, então, a minha faculdade de pedagogia, eu queria muito, muito, muito trabalhar com alfabetização. Essa era a minha vontade. Porque quando eu era criança, aconteceu um fato muito que me marcou demais. Eu tive uma experiência que me marcou demais. A minha mãe, sendo professora de escola pública, isso lá, gente, na década de 90, né? Quando eu tinha, vamos dizer, meus 6 anos, 7 anos, foi 91, 92, por aí. Eu sou de 85, né? Então faz as contas aí. E o que acontecia? Lá no começo, então, da década de 90, minha mãe dava aula numa escola municipal e não existia reforço escolar, não existia amigos da escola, não existia contraturno, não existia sala de recursos, nada disso. As crianças simplesmente passavam, né, pela escola, ficavam lá no primeiro ano, não conseguiam, né, aprender. O que acontecia? Reprovava, porque o professor não dava conta daquela demanda, e não é culpa do professor, né? A gente sabe que muitos têm necessidade ali de demanda mais individualizada, mas a minha mãe, muito à frente do seu tempo, não recomendo que ninguém faça isso hoje. Hoje existem muitas leis que não nos permitem, inclusive, fazer isso, tá? Não façam isso mesmo. Mas naquele tempo lá não tinha, né? E a solução que a minha mãe encontrou, então, para ajudar alguns alunos que tinham muita dificuldade de aprendizagem, era, uma vez por semana, aos sábados, pegar esses alunos e chamar na minha casa, na casa dela, no caso, né? Porque eu morava lá, tinha 6 anos. Mas ela trazia em casa. A gente morava num apartamento, gente, pequenininho.
Mas a sala, ela era mais da metade do apartamento. Na sala a gente tinha uma mesa daquelas de 6 lugares de jantar. Quem for do meu tempo vai lembrar dessas mesas que era super modinha, assim, de embuia, né, de madeira escura, com aqueles veludos que parece que prendia nas taxinhas, sabe, gente? Minha mãe tinha esse jogo aí de cadeira de jantar e mesa de jantar. E ela levava, então, uma média de 5, 6 alunos para fazer um trabalho em casa, como se fosse um reforço escolar, como se fosse um contraturno. E o que acontecia? A Karen aqui, né, queria estar sempre por perto. Então, eu ficava junto ali, eu ficava junto. E minha mãe, às vezes, ela me colocava para ajudar as crianças e tal, em alguma dificuldade, alguma coisa. E eu adorava, porque eu sempre gostei disso. Quando a minha mãe ia montar os seus planejamentos. E vocês lembram do mimeógrafo, essas coisas? Então, eu tinha 5, 6 anos, eu ia lá, eu gostava de rodar as coisas no mimeógrafo para minha mãe. Na verdade, eu não conseguia rodar no mimeógrafo porque eu era muito pequena. Mas ela rodava as folhas, eu ia tirando, né, com cuidado para deixar secando por causa do álcool. Gente, que memória que eu tive agora. E a minha recompensa era sempre ganhar uma atividade. Minha mãe rodava sempre uma atividade a mais para mim, para eu poder escrever, pintar, enfim, era a minha recompensa. E nessas aulas que minha mãe dava para essas crianças, particular lá em casa, né, tipo, tudo voluntário, gente. Eu ficava ali no meio, querendo ajudar, às vezes mais atrapalhava, mas eu sempre estava ali no meio. Até que um dia aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Minha mãe tinha um aluno, né? O nome dele é Odair. Eu vou falar o nome dele aqui, gente, por questões que hoje nem sei que aconteceu com o Odair, tá? Isso há muitos anos atrás. Não sei sobre o sobrenome dele, não sei nada disso. Mas eu sei que o Odair, ele era um menino que ele tinha mais ou menos o meu tamanho, tá? Talvez ele fosse um pouquinho menor ainda do que eu. Ele tinha um desenvolvimento bem abaixo. Ele tinha 12 anos, entre 11 e 12 anos, e ele estava na primeira série ainda. E aquele ano era o primeiro ano que minha mãe era professora do Odair. Ela falou, não, eu vou ajudar o Odair. E ele estava lá. E ele era um menininho, polaquinho, loirinho, do olho azul, assim, aquele olhão regalado azul. E ele não falava com você, ele não conversava, ele não interagia. Ele só olhava para você, abaixava o olho e sorria, dava um sorrisinho, ficava sempre aquele tímido, assim, um ombrinho arqueado, sabe? Aquela criança tímida, que tinha aquele riso inocente. E um dia minha mãe explicou uma atividade, gente, eu não me lembro o que era, mas ela explicou alguma coisa para o Odair. E ele estava ali, né? A minha mãe, entendeu? Entendi. Uhum. E minha mãe falou então para ele fazer, mas ele não conseguia fazer de jeito nenhum. Então a minha mãe me chamou e eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Ela falou, Karen, vem cá. E eu parei do ladinho ali em pé, né? Aquelas mesas altas, assim, eu do lado, assim, fiquei em pé. E ela falou assim: explica para o Odair, explica para ele. E eu olhei aquilo ali, falei, nossa, que fácil, né? E do meu jeitinho ali, criança, totalmente, né, sem didática nenhuma, eu expliquei para o Odair como eu entendia, a minha lógica de resolver aquela atividade. E eu me lembro, como se fosse hoje, gente, eu devia ter uns 6, 7 anos, eu vou fazer 37, 30 anos atrás, é muito tempo. Eu olhei, né, para o Odair, expliquei, e eu estava me sentindo o máximo. Até que o Odair olhou para o papel, ele ficou sério. Eu nunca vi o Odair sério, ele ficou sério. Ele olhou para o papel, ele pegou o lápis, bem sério. Ele fez aquilo que eu falei. Ele fez o outro exercício com base naquela explicação que eu ali, uma menina de 6, 7 anos de idade, dei para ele. E ele virou para mim e falou assim: é isso? Aprendi, é isso? E ele sorriu, gente. E foi um sorriso diferente. Não era aquele sorriso tímido dele, era aquele sorriso, ó, de orelha a orelha, que você sorri com os olhos. E quando eu vi aquilo, eu descobri que eu não era a melhor, a mais, que eu estava ajudando o Odair, que eu estava ajudando a minha mãe. Quando eu olhei aquilo, aquele sorriso, eu falei, pensei comigo, uau, eu quero ver mais isso. E isso é uma coisa que me mudou muito.
Durante toda a minha vida eu corri atrás desse sorriso. Durante toda a minha vida eu busquei ensinar as pessoas, eu busquei ajudar as pessoas. Eu tentei pegar as coisas complexas, conteúdos complexos, deixar simples para que as pessoas pudessem entender. É o que me motiva. Então, eu vou fazer pedagogia, vamos voltar aqui para o nosso tema. Essa parte eu não ia contar hoje, mas acabei, né? Acabou que contei, eu não ia contar. Não era o foco, eu ia falar da faculdade, né? Que eu sempre quis fazer pedagogia. Fiz pedagogia. E não era aquilo que eu queria ainda. Então, eu fui fazer uma pós em música, educação de música e arte, né? O ensino de música, metodologia do ensino da música e da arte, porque não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com música também, eu sou musicoterapeuta, eu sou cantora, e eu queria aliar a música ali com a aprendizagem, porque eu sei o quanto a música ela é importante para desenvolver todos os nossos processos cognitivos. E eu fui fazer a pós, mas não era aquilo que eu queria também. E um dia eu recebi um e-mail da neuropsicopedagogia, da faculdade, dizendo que abria essa pós de neuropsicopedagogia. E eu, na hora, resolvi fazer. E eu pus muita expectativa, porque eu pensei, agora sim eu vou conseguir ver, né, muitos sorrisos. E eu, né, hoje falo colecionar sorrisos da aprendizagem. E eu queria aquilo, eu desejava aquilo. Mas quando eu fiz a pós, eu me senti tão insegura. Após ela, eu entrei com tanta segurança que eu saí tão insegura que eu falei assim, gente, não, isso não é para mim. Eu literalmente, gente, literalmente, eu terminei a pós, peguei o meu certificado, fiz uma foto, mandei no grupo da família, nem sei se tinha grupo da família nessa época, enfim, mas com certeza se tinha grupo da família, eu fiz uma foto, mandei pro grupo da família e peguei o meu certificado, coloquei numa pastinha de documentos e guardei na gaveta. Literalmente, guardei na gaveta. Por quê? Por insegurança. Porque ninguém sabia o que era neuropsicopedagogia, porque ninguém falava de neuropsicopedagogia, porque não tinha neuropsicopedagogo aqui em Curitiba, ninguém falava em neuropsicopedagogia. Eu conseguia conversar um pouquinho em neuropsicopedagogia com a Jane, porque ela também fez a pós, na verdade, ela fez antes de mim a especialização em neuropsicopedagogia e também não atuava, mas a gente conversava um pouco sobre isso, porque atuando com musicoterapia, a gente sempre atuou com processos de aprendizagem, a gente via a importância da neuropsicopedagogia e a importância do neuropsicopedagogo, do papel do neuropsicopedagogo na sociedade. E foi aí que eu, né, não pude desistir da neuropsicopedagogia, embora parecia que eu tinha desistido, né, eu não desisti da neuropsicopedagogia e a neuropsicopedagogia não desistiu de mim. E eu agradeço muito a Deus por ter me colocado essa persistência, porque hoje, gente, eu não sei o que seria de mim se eu não fosse neuropsicopedagoga. Eu não me vejo realizada profissionalmente em nenhuma outra área que eu atuei. E assim, só para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei várias, né, no setor privado, já trabalhei no setor público, já dei aulas, já trabalhei com musicoterapia, já fui cantora de eventos, casamentos e afins. Amo cantar, mas tenho isso como um hobby, uma paixão. Agora, profissionalmente falando, nada me deixou mais realizada do que ser neuropsicopedagoga, do que sentar numa mesa como essa, ter uma pessoinha na minha frente e poder proporcionar uma consolidação do processo de aprendizagem, poder ver um sorriso de aprendizagem, poder ver uma criança, um adolescente tímido, que não é tímido, só tem dificuldade de aprender, então se esconde atrás da timidez por conta de um transtorno de aprendizagem. Porque não é que ele não sabe, não é que ele não consegue, mas o sistema nervoso dele tem alterações que precisam de intervenção, que precisam de estratégias para que ele possa atingir o objetivo da aprendizagem. Então, nada me faz mais realizada do que ser neuropsicopedagoga. E eu falo isso com muito carinho, porque eu amo ensinar os meus alunos. Por exemplo, meus mentorados, eu amo ensinar, tanto que eu venho aqui, estou aqui dando uma aula para vocês, né? O Minutos com a NeuroPP, ele era um quadro de 15 minutos, mas eu dou uma aula para vocês porque eu amo ensinar, eu gosto muito de ensinar. Mas nada me move tanto quanto um atendimento clínico.
Tá? Nada me move tanto quanto um atendimento clínico. Por isso que eu vivo arranjando desculpa para continuar com os meus atendimentos e não parar os meus atendimentos clínicos aqui no consultório. A Jenny fica doida porque ela fala, cara, mas você podia estar fazendo mais mentoria assim, mais fazendo isso, fazendo aquilo. E hoje a gente está com 2 empresas aí para tocar, né? A NeuroPP, CWB, a Neuropsicopedagogia, e o nosso Instituto Karen Denise, que está saindo do forno, né, para tocar, mas eu não abro mão. Por quê? Porque é isso que me move. Eu acho que se eu deixar de ser neuropsicopedagoga da prática, aquela que está lá no consultório de jaleco, montando uma avaliação, montando uma intervenção, eu acho que eu não vou me sentir tão realizada quanto eu me sinto quando eu estou fazendo essas ações. E é por isso que eu quero que você tenha esse sentimento. Eu vi ali que alguém falou assim, eu tenho esse mesmo sentimento. E eu quero que você compartilhe desse sentimento comigo. Eu quero que você coloque a neuropsicopedagogia em prática. Eu quero que você sinta como é colecionar sorrisos da aprendizagem. E para isso, vou te dar o primeiro passo. O primeiro passo para você que pegou seu certificado em mãos, terminou a sua pós e não sabe por onde começar. E eu vou te dizer, você vai achar que você precisa começar pelos protocolos. Você vai achar que você precisa começar pela sua fundamentação teórica. Você vai achar que você vai precisar começar entendendo um monte de instrumentos de avaliação, de intervenção, blá, 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 blá. Mas não. Você se formou neuropsicopedagoga, mas para você se tornar uma neuropsicopedagoga, você precisa transformar vidas. Eu só me tornei neuropsicopedagoga depois que eu atendi os meus pacientes e transformei a vida deles de uma forma por meio da aprendizagem, da neuroaprendizagem. Então, para você começar, não guarde o seu certificado na gaveta. Pelo contrário, guarde ele numa pastinha, tudo bem, mas faz uma cópia dele, bota ele num quadro, põe ele na sua frente, bota uma foto no seu celular para você ver. Eu sou neuropsicopedagoga e não importa a minha insegurança, não importa a minha vergonha, eu vou começar. Porque assim, gente, né? Olhem para mim, eu não sou material, né? A minha pessoa aqui não é material de blogueira, né? De estar aí nas redes sociais. Gente, eu tenho pavor. Eu vou compartilhar com vocês um Reels que eu fiz, que é sobre a minha primeira live. Gente, a minha primeira live foi um fiasco, Mas a gente está aqui, a gente não desanimou. Por quê? Porque a mensagem que a gente tem é mais importante do que a nossa vergonha, a mensagem que a gente tem é mais importante do que a nossa aparência. E se vocês voltarem lá em 2020, vocês vão me ver com aquele cabelão imenso. Sim, eu tinha um cabelo de 300 palmos e de coque. Eu vinha como eu estava. Por quê? Porque a mensagem importa muito, tá? E foi isso que eu aprendi. E aí eu aprendi que lá atrás, meu primeiro passo, o que realmente me tornou neuropsicopedagoga, não foi o meu certificado, não foi a instituição que eu fiz a minha pós, não foi os instrumentos que eu comprei, não foram, né, os cursos que eu fiz. O que me tornou neuropsicopedagoga foi o meu posicionamento. E é isso que eu quero falar para você hoje, sobre posicionamento correto. Posicionamento para você se tornar neuropsicopedagoga. Porque se você tem o seu certificado ou está pegando agora o seu certificado, vai terminar a sua pós, você vai se formar neuropsicopedagoga. Mas somente quando você se posicionar e conquistar os seus primeiros atendimentos que você se torna, de fato, neuropsicopedagoga. E olha como isso é bem verdade. Eu tenho um certificado de um curso técnico que eu fiz quando eu trabalhava no estado, de técnica em biblioteconomia. Eu fiz 2 anos de curso técnico em biblioteconomia. Eu não me considero uma técnica em biblioteconomia. Eu não me considero uma bibliotecária, mas eu sou formada em biblioteconomia. Entende a diferença? Quando você tem só o certificado na sua mão, você não é neuropsicopedagoga, você é formada em neuropsicopedagoga. Quando você atua, quando você faz a diferença na vida das pessoas com a prática,
aí sim você se torna uma neuropsicopedagoga. E está uma neuropsicopedagoga de referência aí na sua região. Então, bora lá. Primeiro passo para você se tornar neuropsicopedagogo. Já terminou a pós, ou vai terminar a pós, você já pode se posicionar. Comece o seu posicionamento. E aí a gente tem dois tipos de posicionamento, tá? Dois tipos. E eu vou te falar qual que eu fiz lá atrás, 7 anos atrás, que a gente também nem tinha esse boom tão grande da internet, né, gente? Posicionamento offline. Presença no boca a boca, presença no offline. Posicionamento no offline. Eu vou compartilhar as estratégias que eu desenvolvi lá atrás, que eu ensino até hoje e que muitos alunos meus estão utilizando para começarem os seus atendimentos, para começarem o seu posicionamento. Então, primeira coisa, você vai fazer uma coisa muito difícil. Nossa, gente, é um passo muito difícil. Muito difícil. Você vai começar a falar de neuropsicopedagogia. Você vai começar a falar para as pessoas ao seu redor sobre neuropsicopedagogia. Os benefícios da neuropsicopedagogia. Se você está na pós ainda, vai falando da pós e o que é essa oportunidade da pós, quais são os benefícios que essa área tem, quais são as demandas da neuropsicopedagogia. Se você já tem seu certificado, você vai começar a falar de aprendizagem. Viu? Não é nada de difícil, é muito fácil. Você vai falar para as pessoas sobre neuropsicopedagogia. Você vai falar para as pessoas que elas não vão aguentar mais, que elas vão olhar para você e falar: ih, lá vem a neuropsicopedagoga. Ou eles vão falar para você assim: ih, lá vem a neurociências, lá vem a pedagoga que fala de neurociências, e ó, lá vi, vamos escutar de TDAH de novo. Tá? Se ninguém está fazendo isso ao teu redor, é porque você não está falando de neuropsicopedagogia suficiente. As minhas alunas, elas falam que a família delas já fala assim: meu Deus, está escutando a Karen de novo. Meu Deus, mas essa mulher não para de falar. Tanto que eu ganhei um apelido bem carinhoso da mãe de uma aluna minha, de metralhadora. Mas essa mulher é uma metralhadora, não para, dispara. É isso aí. E você tem que ser uma metralhadora da neuropsicopedagogia também. Sem apologias a armas, claro, com certeza. Mas você precisa falar, cansar as pessoas, para que quando elas escutem alguma coisa de aprendizagem, de neurociências, de psicologia cognitiva, de atenção, memória, TDAH, dislexia, disgrafia, elas vão lembrar de você. Nem que elas não queiram, nem que seja com raiva, mas elas vão lembrar de você. E quando elas encontrarem uma pessoa, quando tiver alguém perto dessas pessoas que precisar de um neuropsicopedagogo, com certeza ela vai indicar você, porque ela vai lembrar de você. E foi isso que eu comecei a fazer, gente. Literalmente, nos almoços de família, eu comecei a falar de neuropsicopedagogia. No meu trabalho, eu comecei a falar de neuropsicopedagogia. Na escola, com os meus vizinhos, aonde eu ia, eu comecei a falar de neuropsicopedagogia. Então, ó, R$0 investido, não custa nada, basta você falar de neuropsicopedagogia. Primeiro passo para construir um posicionamento no offline é você falar, simplesmente fale para as pessoas. Fale o tempo todo de neuro. Toda brecha que você tiver, fale de neuropsicopedagogia. Tá na academia, não é um lugar muito que eu frequento não, tá? Mas tá na academia, alguém vai lá e tá falando com você, sempre as mulheres sempre gostam de conversar na academia. Ai, meu filho, não sei o quê, ai, tá com problema na escola. E, nossa, o que ele tem? Ah, nossa, você sabia que pode ser, né? A gente tem que fazer uma avaliação para desenvolver, descobrir o que está atrapalhando essa aprendizagem, para criar estratégias, potencializar essa aprendizagem, para que ele não perca o ano. Olha só, com a pandemia, foi muita defasagem, lá. Você fala, nossa, mas onde que eu faço isso? Não, eu faço, você pode agendar um horário comigo. Aí, segunda estratégia do offline, tem um cartão de visitas, tá? Karen, não tem espaço. Tudo bem, coloca seu telefone, ponto.
coloca seu nome e seu telefone e ainda bota atendimento VIP, home care lá. Por quê? Faça um cartãozinho de visita. Não vai fazer 5 mil, 10 mil cartões de visita. Faz lá um tanto. Não precisa fazer muito, mas faz um pouco para você começar com o seu nome, né? Neuropsicopedagoga e o seu telefone, um contato seu. Porque aí a pessoa fala, você encontrou a pessoa na rua. Às vezes a pessoa num ponto de ônibus, às vezes no mercado. A pessoa cria uma conversa. Já aconteceu comigo, gente. E aí você fala, não, você... não, eu sou neuropsicopedagoga aqui, ó. Então, marca uma agenda lá comigo um horário, se quiser. Né? Essa semana não tem disponibilidade, mas na próxima a gente pode agendar um horário para, né, te ouvir melhor. E é assim, gente, que a gente começa. Então, assim é o acaso, né? Deixamos o acaso nos levar. Como é que é? Deixa a vida nos levar. Mas, lembre-se, a gente precisa de planejamento e estratégia. E aí, você vai definir o seu público. O que é o público? O público é as pessoas que você pretende atender. O meu público, gente, eu vou definir o meu público. Quando eu defini lá atrás, e é o público que eu atendo até hoje, agora, a partir desse ano, eu quero mudar o público, ampliar o meu público, tá? Mas lá atrás, o meu público era exclusivamente crianças e adolescentes em idade escolar. Então, eu atendia dos 6 aos 17 anos. E isso me direcionava muito, porque onde está esse público? Nas escolas. Onde eu encontro esse público? Nas escolas. Onde estão os responsáveis? As mães, às vezes da minha idade. E aí eu encontrava pessoas, né, que eram mães, que tinham crianças, adolescentes, né, com dificuldade de aprendizagem, e eu conversava e já fazia o contato. Mas, como eu setei o meu público, né, nessa faixa etária, eu também ia nas escolas. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu escrevi uma carta de apresentação e eu coloquei nos envelopes e coloquei, né, os endereços das escolas. Eu pesquisei 10, 12 escolas da minha região ali, de onde eu ia atender. E eu comecei a ir nessas escolas e deixar essa carta de apresentação com o meu contato. Se eu conseguia já na hora ali falar com a equipe pedagógica, eu já falava, já apresentava o que era neuropsicopedagogia, quem eu era, que trabalho eu desenvolvia. Isso é estar presente no offline. Eu vi aí, quando eu falei em posicionamento, uma galera começou, eu tenho vergonha de aparecer na internet, eu tenho vergonha de postar. Gente, eu não tô falando nem de postagem, nem de rede social. Eu vou falar para vocês que às vezes a rede social é mais fácil. É mais fácil do que o pessoalmente. Mas a gente precisa ir pessoalmente levar, né, esse conhecimento da neuropsicopedagogia. Bom, que mais que a gente tem? Que mais que a gente tem sobre o posicionamento offline? Então, eu fazia uma carta de apresentação, né, e levava nas escolas. Mas eu não levava só nas escolas, não, porque aonde mais eu vou conseguir pacientes? Com profissionais que também atendem o meu público. Quais são os profissionais que atendem crianças e adolescentes? Pediatras, neuropediatras, psicólogos infantis, né? Psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. E eu comecei a selecionar também ali naquela região que eu ia trabalhar alguns profissionais dessas áreas. E fiz a mesma coisa. Levei uma carta de apresentação do que era neuropsicopedagogia, do que era o meu trabalho e como o meu trabalho poderia auxiliar no desenvolvimento dos pacientes deles. E eu comecei a receber contatos, né? Contatos de indicação das escolas, contatos de indicação dos médicos, fonoaudiólogos, psicólogos. E eu comecei a ter parcerias, criar parcerias. Quando a gente cria parcerias, vai aumentando a nossa rede de network. E o network é muito importante para a gente consolidar a nossa profissão. Então, quando, né, comecei assim, aí eu fui nas escolas, comecei a desenvolver palestras, dar orientação para as escolas, orientação para os pais, orientação para os professores. Inclusive, em janeiro a gente começou com uma imersão com um projeto de palestras. Eu já tenho a Júlia, né, Juliana? A Ju, que já começou, já está atuando. Já foi lá, fez uma palestra ontem e já está chovendo contratos, palavras dela, chovendo contratos. Então, a gente precisa se posicionar.
Porque a neuropsicopedagogia, ela não é uma profissão que a gente vai abrir um site de vagas na internet e digitar lá neuropsicopedagoga e vai aparecer uma lista de vagas abertas. A gente precisa se posicionar, a gente precisa colocar esse momento. A gente precisa levantar e levar a neuropsicopedagogia até as pessoas. A gente precisa criar a oportunidade de trabalho. A gente precisa criar a nossa demanda. Então, o neuropsicopedagogo, ele trabalha o quanto quer, porque é ele quem busca e determina o nível do atendimento dele, o compromisso de atendimento dele. Então, quanto mais você se posicionar, quanto mais as pessoas souberem o que você faz, a quem beneficia, quem vai ser ajudado, mais você vai ter clientes. Quanto mais clientes você tem, mais você se torna reconhecida, desde que você desenvolva um bom trabalho. Então, é muito importante que você comece o seu posicionamento. Comece o seu posicionamento. Faça isso, visite, né, os lugares onde você tem clientes em potencial. Procure, né, estar no meio de pessoas que podem te trazer clientes em potencial. Então, esse é os passos, né, para você que eu usei. Por que eu tô falando isso para você? Porque funcionou para mim, funciona para as minhas mentoradas, para os meus mentorados. Por que é que não vai funcionar para você? Por que não vai funcionar para você? Vai funcionar, mas você tem que fazer. Só que a gente tem que fazer, né? Esse é o problema. Esses dias a gente estava falando sobre isso. Como a gente, por conta da tecnologia e tudo é tão fácil, como a gente se tornou dependente, como a gente se tornou pessoas assim que, sabe, não fazem o pequeno, a pequenas coisas. A gente faz coisas grandes, a gente não faz pequenas coisas, sabe? Esses dias eu estava conversando com a Jenny, eu comprei umas mangas, eu adoro manga, e estragou a manga. E aí a Jenny falou assim, nossa, cara, estragou a manga que você comprou, você não comeu a manga? Eu falei, nossa, não comi, não deu tempo. Mas não deu tempo do quê? De descascar a manga. Olha só, gente, olha só. Aí a Karen vai e faz, e acontece, faz tudo, mas não teve tempo de descascar uma manga? Que coisa mais simples é essa? Qualquer pessoa faz isso, descascar uma manga. E é esse é o nosso problema. Eu não vou falar com as pessoas. Eu não vou falar para as pessoas. É muito chato ficar falando para as pessoas da neuropsicopedagogia. Eu não vou ali procurar escolas e de porta em porta. É muito chato isso. Eu não vou procurar médico, pediatra. Ficar me humilhando. Não vou. É muito chato isso. Só que aí as pessoas não têm bola de cristal. As pessoas não têm bola de cristal para adivinhar que você, flor dourada que nasceu no campo, né? Como é que é? Alecrim dourado que nasceu no campo, resolveu se tornar neuropsicopedagoga. Uma ciência, uma área que quase ninguém conhece. Se você não se posicionar, as pessoas não vão descobrir que você é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, virou neuropsicopedagoga e quer atuar com neuropsicopedagogia. Alugou uma sala, montou um consultório lindo, comprou os instrumentos mais caros. Se você, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não falar para as pessoas, não descascar a manga, não descascar as frutas. Sabe? A gente não faz o que é fácil. A gente faz o difícil, a gente vai lá, a gente estuda, a gente gasta dinheiro, compra instrumentos, vai estudar os instrumentos, porque na neuropsicopedagogia, assim, você compra um instrumento, você tem que estudar o instrumento para saber como é que você aplica. Vai estudar o instrumento, vai comprar jaleco, compra um mobiliário lindo, mobília uma sala, contrata uma recepcionista, bota uma internet boa, coloca um telefone e vai no lugar mais requisitado badalado da cidade e senta a bunda e não descasca a manga. Que é falar para as pessoas, que é se posicionar, que é ter orgulho de falar, sou neuropsicopedagoga, trabalho com aprendizagem, com neuroaprendizagem,
trabalho com estimulação cognitiva, transformo vidas. Porque aí a gente não sabe o que fazer. Daí a gente fala assim, a neuropsicopedagogia não tem mercado. Não vale a pena, não tem mercado para ser neuropsicopedagogo. Não tem demanda. Ninguém conhece. Na minha cidade, ninguém conhece a neuropsicopedagogia. Tá, e daí? Não conhecem porque você não está falando. Porque você não está apresentando a neuropsicopedagogia na sua cidade. Então, bora deixar de ser alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, e bora partir para ação. Bora levantar e colocar a neuropsicopedagogia em prática. A autoridade NeuroPP faz a sua sorte. A autoridade NeuroPP constrói a sua autoridade, constrói a sua referência, transforma vidas. E essa é a parte que a gente está falando do offline. Ai, Karen, porque fala em posicionamento, você já fala, eu não sei postar, eu não sei criar postagem, eu não sei fazer story, eu não sei fazer live, eu não tenho nem Instagram, eu não tenho YouTube, eu não tenho nada disso. Tá tudo bem. Faz o boca a boca. Lá atrás eu comecei no boca a boca, não tinha isso aqui. Tanto que eu comecei a entender do Instagram, comecei a entender o poder que essa ferramenta tem em 2020. Que aí eu, por conta da pandemia, né, que fechei, parei com os meus atendimentos, suspendi os meus atendimentos por aquele ano. Todas as pessoas que eu fazia supervisão presencial falaram, cara, você tem que fazer um curso, você tem que falar para as pessoas, você tem que falar, transmitir o teu conhecimento para mais pessoas. E elas falavam assim, vai para o Instagram. Eu falava, louca, não, vai para o Instagram. E daí deu aquele boom de todo mundo no Instagram e tal. Daí eu falei, bom, já que tá todo mundo aqui, né, a galera vindo de pijama, tá tudo bem, eu resolvi aparecer. E aí eu descobri o poder dessa ferramenta, que eu não sabia. Eu não sabia o poder dessa ferramenta. E hoje eu vejo como é poderoso. Eu mesma vou comprar um bolo, eu vou procurar no Instagram quem faz um bolo. Se não tiver a foto dos bolos lá, modelo, eu não compro. Vou pedir às vezes as coisas no iFood, mas eu vou lá olhar no Instagram, ver os clientes lá, os destaques, os stories, senão eu não compro. Comprar alguma coisa, você olha. E por que é que você não se posiciona lá? Por que é que você não tá lá? Então, o Instagram hoje é o app do momento. Talvez amanhã não seja mais, né? Talvez amanhã não seja mais o Instagram. Mas, mais importante do que se preocupar com o Instagram, do que com o Facebook, do que se preocupar com as redes sociais, o boca a boca. É você se preocupar com o posicionamento no offline. É você falar sobre. É você começar. Mostrar para as pessoas o que é a neuropsicopedagogia. Falar dos benefícios da neuropsicopedagogia. Foi assim que eu comecei. Não dizem, né? Quem tem boca vai a alma. É isso. Se você quer, você faz. Você precisa falar o tempo todo. Sem falar que quem aí estuda a lei da atração diz, né, que quanto mais você fala uma coisa, mais aquilo chega para você. Então, quanto mais você falar aquilo, quanto mais você falar sobre, mais você está perto da neuropsicopedagogia, mais ela vai estar perto de você. E não custa nada. Não te custa nada. O Instagram, depois você aprende. No método a gente ensina, tanto que tem o challenge do posicionamento, que a Neuropediane ontem estava ensinando a fazer as contas no Instagram, criar o perfil, mudar o teu perfil, né, para profissional, para ter mais alcance, para ter mais funcionalidades. Hoje ela estava ensinando Canva, né, psicologia de cores, kit de marca. Amanhã ela vai ensinar outra coisa, para vocês fazerem o posicionamento que você aprende. Agora, você falar para as pessoas, isso é só você que pode fazer. E você pode começar agora. Não precisa de mais ninguém para te ensinar. Não precisa de ninguém para te falar. Então, assim, pessoal, eu até ia falar mais de posicionamento, da parte digital e tal, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu acho que hoje foi bem. Já tem bastante conteúdo aí para vocês assimilarem, para vocês pensarem, e vocês podem começar hoje. Fazer hoje.
falar sobre neuropsicopedagogia. E quem aí já tiver um passo a mais aí, quiser participar do desafio de postagem, a gente está com um desafio de 25 dias de postagem, começa hoje, tá? Que é o nosso challenge, e você posta um postzinho aí, o que é neuropsicopedagogia. O que é a neuropsicopedagogia? Posta, só isso. Você fala ali. Pode ser um videozinho. Se você fizer no Store, faz no Store, baixa e põe no feed, no Reels, que vai alcançar mais gente. Se você quiser fazer um post, vai no Store também. Digita ali o que é a neuropsicopedagogia, bem grande. Aí você escreve na legenda. Você printa assim aquele, né, o que é neuropsicopedagogia. Você printa, baixa, né, salva. Aí você publica ele no feed, sem edição nada, né? Publica no feed, aí só coloca a legenda. Neuropsicopedagogia é a ciência prática que trabalha na transdisciplinaridade da neurociências, da pedagogia, da psicologia cognitiva. Tem como objeto de estudo a neuroaprendizagem, auxiliar os sujeitos que precisam desenvolver e potencializar os seus processos de aprender, com base nos estudos neurobiológicos e neuropsicológicos, enfocando na estimulação cognitiva. Olha só, posta, mal não vai fazer. As pessoas vão falar, uau, que legal, que legal. Quem é corajoso vai postar hoje o que é neuropsicopedagogia. E aí a gente vai movimentar a neuropsicopedagogia nesse país. E aí as pessoas vão conhecer a neuropsicopedagogia. E você vai realmente fazer parte desse movimento que tem transformado vidas ao redor do mundo. Porque a gente está levando neuropsicopedagogia para Portugal, a gente está levando neuropsicopedagogia para o Canadá, para o Japão, na Alemanha eu tenho alunas. E logo esse movimento vai ser global. Mas por enquanto eu quero que ele seja aí, ó, na sua cidade. Quero que você fale para as pessoas sobre neuropsicopedagogia. E se você tiver coragem, posta, né, o que é neuropsicopedagogia no seu feed.